Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação musical. E hoje vamos falar sobre o educador Willems. Eu vou fazer uma parte falando um pouco sobre ele, um pouco mais teórica, né? Os princípios dele, e depois a gente vai fazer algumas atividades práticas aqui ao vivo. O Willems, ele tem uma proposta que ele engloba dois importantes aspectos. O primeiro seria basicamente o teórico, onde ele coloca os elementos fundamentais da audição e da natureza humana, ou seja, som, natureza. E o prático seria o material didático utilizado. Então, vocês vão ver que é menos teoria e mais prática na sua concepção. No aspecto auditivo, a questão do ouvir as melodias, uma questão de percepção sonora, digamos assim, né? Da questão do ouvir, ele trabalha cada elemento musical sob esses três aspectos, mas vocês vão perceber que alguns aspectos são mais importantes em um determinado nível, né? Do que o outro. Não que não vá aparecer os três, mas não necessariamente na mesma proporção. Então, no caso da audição, ele considera que é um aspecto sensorial, afetivo e mental. A música tem uma linguagem supramental entre o polo material e espiritual. Situa-se o ser humano. Então, para ele, a música ela não pode ser um estudo só de elementos musicais, só de nota, de intervalo, mas sim fazer essa ligação entre o ser humano, a natureza e a música. Então, se vocês perceberem, para ele, a vida fisiológica, ela é uma sensibilidade sensorial, a vida afetiva é a reação afetiva, né? É o abraço, é uma atividade contendo alguma, né, um aperto de mão, alguma parte do corpo, né, que vai se tocar, que vai fazer alguma coisa do qual as pessoas vão ter essa interação. E a vida mental seria a consciência auditiva, seja através da gente ouvir uma melodia, da gente usar a música como um polo importante para uma atividade física, né? E ela acontece nas academias, ela acontece na yoga, ela acontece no pilates. Então, tudo isso tem uma certa ligação da música com o sujeito físico e também com o lado espiritual, independente da religião do ser humano. Ele está falando de ligação espiritual mesmo, de transcender além do aspecto só que a gente pode estudar aqui, né, de elementos musicais, digamos assim. Então, o ritmo, ele é muito sentido pelas funções fisiológicas. Então, se eu estou andando, se eu estou caminhando, se eu estou batendo um pulso específico, eu estou usando o quê? A parte fisiológica. Então, para ele, a melodia, ela está mais ligada à sensibilidade afetiva. É por isso que em determinados momentos a gente escuta um trecho musical e fala, nossa, agora eu me deu vontade de chorar porque eu lembrei de tal episódio que aconteceu na minha vida. Essa música me faz sentir uma certa emoção, porque eu lembro do aniversário da minha melhor amiga que foi embora, mudou-se de cidade. Então, essa sensibilidade afetiva, ela é muito ligada à música e também à memória musical. Certos ritmos ou certos trechos melódicos podem induzir a gente a certas lembranças, a certa memorização, a mexer com certa parte do cérebro. Então, essas funções, né, tanto na questão afetiva, como na harmonia, como nas funções intelectuais, pode não parecer de imediato, mas é um papel importante e fundamental da música. Então, ele enfatiza que cada um dos elementos vai apresentar, tanto o ritmo, como a harmonia, como a melodia, vai apresentar o aspecto fisiológico, afetivo e mental. Só que cada um vai predominar um pouquinho mais algum deles. Aí a gente tem uma tabelinha que tem no guia de estudos de vocês, né? Então, o ritmo é o aspecto físico, a gente está falando do sentir ritmo, do sentir pulso. Com relação ao afetivo, é o sentido plástico. Então, são as diferentes figuras musicais que a gente tem. Por exemplo, né, a gente sabe que o desenho da semínima é diferente do desenho da colcheia, que é diferente do desenho da mínima. Cada figura representando um determinado valor, ela tem um desenho diferente na nossa área musical. É isso que está falando, o sentido plástico, o sentido do desenho do ritmo mesmo. E o aspecto mental é a escrita rítmica. Como que eu marco esse ritmo diferente desse? Que seria, né, uma metade do outro correspondendo. Então, a gente está trabalhando as três linguagens aí. No
No caso da melodia, na parte física, a gente vai falar dos sons, né? Sem sons a gente não tem melodia. O aspecto afetivo, a gente pode falar, digamos assim, da relação do intervalo das músicas, a distância de uma nota para outra, a distância de uma nota para outra que eu estou cantando, que eu estou entoando. E o aspecto mental seria a parte mais teórica, né? Como que eu coloco o nome das notas musicais? Como que eu sei que o dó é dó, que o ré é ré, que tem a nota mi? Então, isso está relativo ao aspecto mental. E a harmonia, né? O que é a harmonia? O acompanhamento da música, né? No aspecto físico, a gente lembra de acordes, né? Que são notas sobrepostas e vai formar um único som. E isso é muito audível no caso do violão, no caso do piano ou do teclado. Nos instrumentos de sopro é mais complicado. Eu precisaria de 3 flautas para representar um único acorde, porque cada nota na flauta, no caso, ou no instrumento de sopro, a gente toca uma única nota de cada vez. Mas todos os instrumentos a gente consegue representar, assim, a harmonia. No aspecto afetivo, tá ligando os intervalos, as relações sonoras, né? Por que será que às vezes um acorde sempre vai puxar o outro na cadência, né? Porque eles têm afinidade, porque a cadência segue mais ou menos o mesmo desenho num determinado tom, ou principalmente em músicas de roda, que são cantigas mais fáceis de assimilar. E o aspecto mental são os acordes e as funções harmônicas, né? Por que aquele determinado acorde apareceu, a relativa menor apareceu naquele determinado trecho musical, né? Não é à toa que aquele acorde está aparecendo ali, ele faz parte do campo harmônico. Então, tudo isso, tudo que relacionar, pessoal, a parte mais teórica da música é o aspecto mental. O aspecto físico é o quê? É o som que cada coisa pode representar, seja ela ritmo, harmonia ou melodia. O que é o afetivo? É o que ela pode trazer para nós, o que ela contribui. Então, no caso da harmonia, são os intervalos, no caso da melodia, são as notas e talvez os intervalos, no caso do ritmo, as figuras musicais, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. O Williams trabalha muito canções tradicionais, aqui ele enfatiza muito a importância do folclore, a importância das cantigas que tem a ver com a nacionalidade das pessoas, né? Se você está trabalhando no Nordeste, buscar coisas que tenham a ver com aquele propósito. Se você está trabalhando em Minas, que tipo de cantiga de roda seria interessante? Quais são as que são mais características? Então, as canções simples, elas começam desde um simples bom dia, né, que é o caso das rotinas da educação infantil, até uma cantiga falando do cotidiano na sala de aula. Tudo isso está relacionado a frases muito simples, nada de letras complexas, de letras grandes que têm uma capacidade de memorização maior. O objetivo é realmente trabalhar as canções simples, tá? Porque com elas você pode trabalhar intervalo, você pode trabalhar melodia, construção rítmica, um ostinato, vários elementos musicais importantes. Tem as canções de preparação para a prática instrumental. Então, o que é isso? Você pega um determinado trecho melódico, uma melodia, e você vai fazer um vocábulo, você vai cantar lá, 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 lá. Aí eles respondem lá, 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 lá. Então, eu fazer o lá, eu entoar o ritmo da música, tudo com lá, solfejar, né? Só que sem preocupação com o nome de notas, antes de cantar o nome da nota específica. Tudo isso faz parte do trabalho do Willems, tá? Tanto que ele fala para cantar, se possível, até em outras tonalidades, não só dó maior, que é mais fácil, justamente para que eles possam entoar tons mais complexos, para que as pessoas possam acostumar com o som, né? E não se preocupar com qual tonalidade está sendo executado, mas perceber que está mais agudo, que está um pouco mais grave. Fala também do solfejo inicial para a prática de intervalos, né? E a importância que isso pode ter também no trabalho de educação infantil. Então, ele coloca aqui uma sugestão, né, para começar os intervalos de segunda, depois terça, depois os intervalos de quinta, quarta, depois os de sexta, e por último de oitava e sétima. Isso é uma sugestão dele, tá, gente? Canções para cantar com mímica, né? Nossa, a questão de mímica tem uma importância muito grande na educação musical. Por quê? Porque ela faz com que trabalhe essa parte da memorização mais rápida também. E não só a questão de falar, tá falando do morcego, faz o sinal do morcego, tá falando do patinho, não é isso não. É a retirada de determinados trechos musicais e substituir por mímica.
né? Para que o aluno consiga fazer esse controle, saber o momento da pausa, o momento de silêncio, a hora de realmente cantar. Tudo isso faz um trabalho também bem diferenciado. As canções ritmadas, mas não para fazer qualquer coisa, mas ele fala da importância de valorizar os movimentos naturais do corpo. Então, o embalar, o correr, o saltar, saltitar, agachar, coisas que têm a ver com o dia a dia das pessoas, com movimentos que, digamos, que sejam naturais. Não é para você criar uma coreografia específica para aquela música e fazer eles decorarem. Não é esse o propósito do Vivance, tá? Mas sim trabalhar esses movimentos naturais. O andar dentro do pulso, né, e agachar no momento da pausa, o correr dentro das colcheias ou semicolcheias, de alguns grupos rítmicos. E também, muitas vezes, algumas coisas relativas à percepção de acorde, né, como que o meu corpo pode responder à diferença de acordes maiores ou menores, mais dissonantes ou não. Tudo isso é um caso da gente pensar. Partindo de bases filosóficas e psicológicas, a gente pode estabelecer que tem uma ligação da música, ser humano e cosmo, como a gente já viu, ordenanças naturais e hierárquicas, trabalho baseado na natureza íntima dos elementos musicais. Ele fala da importância do essencialismo, e não somente dos aspectos exteriores, que seria o existencialismo. É por isso que, se a gente falar especificamente do Willems, vocês não vão ver ele colocando recursos extramusicais, tá, gente? Então, tudo tá ligado à música. Este som, esse acorde, esse intervalo, som grave, som agudo. Não tem esse negócio, vamos para as crianças, vamos falar som fininho. Não existe isso para o Willems, tá? São as terminologias adequadas, os elementos musicais, trabalhar esse essencialismo da música de uma forma correta, mesmo que para os pequenos de 2, 3 anos. Buscar algumas terminologias que são bem específicas da música, desde o começo. Do ponto de vista pedagógico, este método inspira-se de um método global, por tudo que concerne a vida, e um método analítico para a tomada de consciência. Um vocábulo de termos musicais utilizado desde o início, com simples denominação de elementos, como acabei de falar, né? Um som, um intervalo, uma melodia, uma canção. Você não vai falar assim só porque é 3 aninhos, né? Educação infantil, você vai chegar... Nisso eu tô falando da concepção do Willems, tá, pessoal? Independente da gente concordar, da nossa opinião pessoal ou não. Nós estamos vendo aqui como que é a indicação do autor, tá? Então, para ele, você vai chegar numa turma de 3 anos, você não vai falar assim, agora a gente vai cantar uma musiquinha. Não, nós vamos cantar uma canção. Esse exercício com o tamborzinho que nós estamos realizando, nós estamos fazendo ritmo. É assim. Tudo que você for fazer, dentro do possível, é claro, né? A gente não vai chegar e falar de figuras de semicolcheia, fusa, semifusa, uma criança de 2, 3 anos. Mas dentro do possível, algumas terminologias podem sim serem trabalhadas desde o início. Movimentos corporais características, marcha, galope, salto, partindo da música e tendo ela como senso mínimo de corporalidade. E o máximo de senso do tempo. Então, não é simplesmente sair dançando, sair pulando, não. Percebam agora que a música está ficando mais rápida. Percebam que a música está um pouco o quê? Mais devagar. E aí a gente vai diminuir o passo. Então, tudo tem um sentido melódico e ritmo. Não são brincadeiras aleatórias, brincadeiras só para ficar interessante a aula, não. Tudo tem um contexto musical. No caso da instrumentação, é sugerido que você trabalhe alguns instrumentos para a sensorialidade e espectro de escuta. Então, ele entra com a flauta de êmbolo, sirene, sininhos diferenciados, com cores diversas também, para que os alunos possam classificar o som desses sininhos. Os idênticos do mesmo tamanho, eles podem classificar. No caso do carrilhão intratonal, você vai trabalhar também o microtom, não só tom e semitom. Aí vocês devem estar falando, nossa, né? Aí tubo harmônico, sirene. Nossa, mas isso é muito difícil, né? Onde que eu vou conseguir um instrumento desse? Não, aqui a gente está vendo a proposta do Willems para o país dele. A gente tem que fazer as adequações para a nossa realidade aqui no Brasil, tá, gente? Que são instrumentos realmente bem raros e nem todos a gente consegue. Mas os sininhos, por exemplo, vocês podem conseguir em feiras de artesanato, vocês podem encomendar pela internet, a gente já tem à disposição os sininhos com as 7 notas musicais afinadas e com cores diferentes, que dá um trabalho excelente. A gente tem hoje no mercado muitas questões didáticas já prontas que a gente pode trabalhar.
E outras a gente vai buscar de acordo com a nossa necessidade e criatividade. No caso das notas na pauta, né, o que o Vimenis coloca? Né? Ele coloca a importância, ele fala de uma forma bem tradicional, assim, digamos, para a realidade de hoje. Né? Ele fala que a terceira linha da pauta, que são aquelas 5 linhas para escrever as notas, é a mais importante, consiste em evoluir a consciência do aluno no plano concreto, sons e notas ao plano abstrato. Ele fala que primeiro ensina-se as notas na linha, depois as notas do espaço. E também fala da importância do trabalho com gráficos, né? Então, se o som é mais curto, tracinho curto. Se o som é um som mais longo, os tracinhos mais maiores, né? E sempre na proporção de dobro, metade, compatível com as figuras musicais que a gente sabe, mas sem falar o nome delas, apenas dando esse sentido mesmo de pulso, de valorização de tempo. Então, ele trabalha curto, longo, vocábulo, ele sugere lá, pode ser laiá, né? Lá, 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 lá. Batendo e contando. Então, 1, 2. As proporções também, né? Seu tá, 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 tá. Aí os alunos repetem. Tá, 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 tá. Questão do eco, do pergunta e resposta, é muito trabalhado, tá? Exercícios de reconhecimento auditivo, você pode utilizar diferentes objetos e ou instrumentos musicais para trabalhar uma sequência de sons com os alunos. Então, um exemplo simples. Faz de conta que você tem um chapéu mágico e neste chapéu mágico vai aparecer alguns instrumentos. Qual é o nome desse aqui? É o coco. E esse aqui? São os toquinhos que a gente chama de clavas para marcação de ritmo. O que vocês podem fazer? Tocar. Eu poderia ter um terceiro aqui, poderia ser um chocalho. E perguntar a ordem que foi tocado os instrumentos, né? No caso, aí o aluno tem que acertar não só o nome, mas a ordem que foi executado o instrumento. É claro que a gente vai dizer que em aula anterior, né, pessoal, nós já trabalhamos a nomenclatura desses instrumentos. Não vai ser uma coisa assim de surpresa, não. Você trabalhou sonoridade, trabalhou a nomenclatura. Então, numa aula posterior, você pode trabalhar essa questão da prática auditiva, né? Reconhecer a ordem dos instrumentos tocados exatamente naquela ordem. Pode ser professora, sim? A gaita também é um instrumento muito importante, né? A gaita também ela é legal para trabalhar, porque ela é um instrumento de sopro e ela pode também ser utilizada, assim, como reconhecimento auditivo. Ela é mais fácil de tocar, entre aspas, né? Mas ela é pequenininha, mais fácil de utilizar do que uma flauta, por exemplo, tá? Então, pode ser utilizada a gaita. O legal aqui, eu não vou fazer, lógico, mas é que vocês cubram uma mesa, uma caixa, tampem. Não deixe que o aluno veja, lógico, os instrumentos. Você apresentou numa aula posterior, você faz esse ditado de reconhecimento. Você toca 3 instrumentos, pode ser, por exemplo, coco, chocalho e clava, ou vamos pôr a gaita, né, no exemplo da gaita. Coco, chocalho, gaita. Aí você tocou, aí você dá um sinal ou você escolhe alguém, né, para falar qual foi a ordem que foi tocada esses 3 instrumentos. Então tem que acertar exatamente na ordem que foi tocada. Não adianta acertar os instrumentos e errar a ordem. Então é um exercício simples de reconhecimento auditivo. Então vamos lá. Falando do Brasil, né, vamos adaptar para nós aqui tudo isso que nós assimilamos aí mais rapidamente. Tem as aulas gravadas também que vai ajudar, tá, pessoal? No Brasil, a maior representante do Willems que nós temos, e ainda é viva, graças a Deus, é a Carmen Maria Mete Rocha, tá? Eu coloquei aqui para vocês 2 links, um foi de um curso online que eu fiz com ela, e o outro de uma atividade dela fazendo. Essa senhora simpática aqui, tá? Então, a Carmen, ela trabalha muito dentro do lúdico, tá? Então, vocês vão ver, à medida que vocês acessarem aí, vocês vão ver várias aulas dela, que ó, já puxou, tá vendo? Ó, aula de canção
na educação musical para 5 anos. Vocês vão pegar a partir de 2 anos e vai até o fundamental de exemplo de vídeos, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre ela. O que eu tenho para falar da Carmen? Vocês estão vendo aí, o prazer que ela tem em ministrar cursos até hoje e o carinho que ela tem com a educação musical, isso aí faz a gente ser mais motivado a preparar as nossas aulas, porque ela faz como se ela estivesse começando a dar aula. Né? Os cursos eu participei de um online, não tive ainda a oportunidade, o prazer de ver ao vivo mesmo, mas só pelo online já vai dar para vocês verem bastante coisa. E ela fala para usar o quê? O que você tiver à disposição. Use panela, tente colocar diferentes timbres de panela, diferentes tampas de panela, diferentes potes que podem dar timbres diferenciados. A própria mola mania. Então, a própria mola mania, qualquer tipo de recurso visual, tá? Isso não tem a ver com Williams, tá, gente? Williams é contra isso. Contra recursos extramusicais, né? Nós estamos adaptando de acordo com as indicativas da Carmen Maria Mete Rocha. Então, ela fala, use a mola mania, use os potes e tampas de panela que você tiver, panela velha, tudo pode virar música. Os sininhos, ela fala da importância de se ir até umas feiras, e às vezes se acha sinos diferentes, meio raros, com materiais diferentes. Então, ela toca aquilo e depois ela pede para o aluno virar de costas e acertar qual foi a ordem que foi tocado. Tem os sinos que tem a indicação das notas musicais e aqueles que não, é mais para efeito de timbre mesmo, tá? Então, tudo isso a gente pode fazer. Eu vou fazer algumas atividades aqui dela agora, só como ilustração, tá? E depois, quem tiver interesse, é claro, pode assistir sem moderação e puxar outros links dela se quiser, que vale a pena. Então, vamos lá. Seguindo o exemplo dela, né? Ela fala muito da imitação. Deixa eu pegar aqui um apoio para ficar mais alto para vocês, ó. Bato forte, bato devagar, com as duas mãos. Com uma mão, com a outra, com as duas, tralalala. Às vezes você vai fazer isso com uma imitação rítmica, você faz uma parte e deixa que os alunos respondam. Às vezes um grupo vai fazer uma parte, o outro grupo vai fazer como se fosse pergunta e resposta. É uma alternativa de indicação. Trabalho com histórias, né? Vocês vão ver nesse vídeo, inclusive, que ela fala do palhacinho. Eu vou contar outra história diferente. E da história, vocês podem puxar muitas coisas que podem facilitar aí a vida de vocês, a temática. Vamos supor que você quer trabalhar um tema de uma aula com um palhaço. E aí você vai puxar a música de palhaço, vai fazer atividades que tem a ver com palhaço, até a parte do relaxamento, tudo vai estar interligado. Então eu vou contar a história do palhaço e a bailarina Solidão. Era uma vez uma bailarina que estava triste, solitária, lá na sua caixinha de música, porque o circo foi embora. E o palhaço estava lá na escada. Quando a bailarina percebeu que ela não estava sozinha, ela ficou numa felicidade e fez tudo para chamar a atenção. Ela batia os pés, ela tocava instrumento, ela dançava, fazia tudo, mas o palhaço nem aí. Até que um dia, depois de tanto insistir, ela se cansou de tentar fazer amizade com o palhaço. Ela decidiu, então, chamar ele. Olá, palhaço. E o palhaço, então, veio. E na hora que ele veio e caiu na caixinha, ela tampou o palhaço. E o que aconteceu, então? Ela saiu saltitando por aí. E o palhaço ficou lá, até que outra criança viesse abrir e libertar esse palhaço, que não estava nem aí para a amizade. Mas essa bailarina, então, decidiu mostrar para vocês a importância da questão motora. Então, olha só. Dentro, fora, mesmo lugar. Dentro, fora, mesmo lugar. Então, a gente vai fazer agora
o trecho de uma música da Thelma Chan, que é uma educadora maravilhosa também. E ela fez uma música que canta assim, ó. Pulo dentro, pulo fora, e também no mesmo lugar. Pulo dentro, pulo fora, mais um pulo pra acabar. Plim! E a gente pode também pegar outras canções com a temática do palhacinho. Tem uma que é maravilhosa, que é o Palhaço e a Bailarina, da Cecília Cavalieri França. Eu não vou colocar aqui por questão de direitos autorais, mas é uma música que os alunos amam, viu, gente? Eles adoram trabalhar. Que ela trabalha justamente a diferença, né, da leveza da bailarina, do movimento mais suave, para o palhaço, que é mais alegre e mais contagiante. Aí a Carmen canta uma que é assim, ó. Saiu o palhacinho na rua a tocar, pegou sua viola, começou logo a tocar. Blam, 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 blam. Aí a ideia é fazer de conta que tá tocando um violão, uma viola, ou se você tiver à disposição, sabe aquelas violinhas de brinquedo que vende no 99, nas lojas aí comerciais, de brinquedo mesmo. Eles podem fazer essa parte tocando a viola. Saiu o palhacinho na rua a tocar, pegou seu pianinho, começou logo a tocar. Mesma coisa, você pode ter um de brinquedo, né? E permitir que uma criança represente a parte do piano, a outra vai representar a flauta, a outra vai fazer o coquinho, que foi o que eu toquei aqui no início da aula. E aí você vai estar variando alguns instrumentos de bandinha ou alguns instrumentos de iniciação, tá? Depois, vocês podem também aproveitar a parte de gestual e cantar. Palhacinho faz assim, faz assim, faz assim. Palhacinho faz assim, faz assim, faz assim. Tralalalala, tralalalala. E aí, os próprios alunos, né, eu tô falando de educação infantil, viu, gente? Pequenininhos mesmo, 2, 3 aninhos, 4 no máximo. Eles vão sugerir os gestos que vocês podem fazer. Palhacinho faz assim, faz assim, faz assim. Palhacinho faz assim, faz assim, faz assim. E no tralalá, todo mundo vai marcar. Ou com algum instrumento que você esteja à disposição para que eles marquem o pulso, ou na própria palma, caso você não tenha nada à disposição para marcar esse pulso, tá? Então, a ideia aqui é trabalhar a parte gestual. Vocês podem criar vários tipos de gestos. E depois, o regente vai dizer, também você estaria trabalhando, né, com algumas outras nomenclatura de instrumento mesmo. Eu vou colocar só um trechinho, tá, para vocês conhecerem a música original. Vou colocar outra. No caso aqui, ela colocou os instrumentos que ela tem à disposição. Até sugere que você coloque o desenho também, faça cartelas com esses instrumentos para que os alunos possam reconhecer. Ela colocou o coquinho, a clava e o triângulo, né? Ela fala, o regente vai dizer, quem agora vai tocar, preste muita atenção, como lindo vai ficar. Aí você vai colocar o instrumento que você estiver trabalhando naquele período, ou que você necessitar que as crianças guardem o nome. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma aula trabalhando vários tipos de chocalho. O cachixi, o ovinho, a maraca,
E assim você vai trabalhar também. Ou você está trabalhando uma semana de cordas. O violino, o violoncelo. Você pode mostrar a imagem para eles também. E aí dá para a gente fazer as adequações, tá, gente? A autora colocou porque eram esses nomes de instrumentos mais comuns de bandinha e também que tinha mais à disposição mesmo, digamos assim, tá? Outra atividade também que é da Thelma Chan, que pode fazer uma variação rítmica também, é o primeiro da fila levanta a mão, dá um passo à frente, bate os pés no chão e agora vai correndo para o último lugar e nós vamos juntos palmear. Aí os alunos respondem. Então é uma fila, o primeiro vai fazer o que está falando, vai lá para trás da fila, então o outro passa a ser o primeiro e assim sucessivamente. É uma atividade que dá para fazer tranquilamente a partir de 3, 4 anos. Depende da variação rítmica. O certo é que um aluno faça, né? Se forem muito pequenos, você pode fazer e eles têm que entender que esse é um processo de imitação. Eles não vão bater palma junto, eles vão ouvir primeiro o ritmo e vão executar na sequência. Assim como a gente fez no começo, lembra? Com uma mão, com a outra mão, com as duas mãos, só que aqui é no sentido rítmico, né? Então, o primeiro da fila passa a ser o último e o próximo vira primeiro da fila e assim sucessivamente. Também dá Thelma Chan, tá, pessoal? Que é uma educadora que eu particularmente gosto muito e ela faz um trabalho maravilhoso. Na educação infantil, ela tem um método chamado Pirralhada, que trabalha diversos conteúdos da música e também da educação infantil, como dentro, fora, largo, estreito, figuras geométricas, numerais, vale a pena. E na parte de canto coral, ela trabalha o método divertimento de corpo e voz, ok? Mas a ideia que foi falar do Willems e a adaptação dele para os dias de hoje, eu não podia deixar de citar a Carmen Maria Met Rocha, ok? Vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida.